Bem, depois de ouvirmos esta músicas maravilhosas, em homenagem a Allan Kardec, o mês espírita Allan Kardec, aqui da nossa casa espírita, hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho, e hoje será o nosso irmão Frederico, que vai nos falar também do Allan Kardec. Por favor, Frederico. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus, o Divino Mestre, esteja convosco e permaneça em nossos corações. E durante a explanação dessa homenagem a Allan Kardec, inicialmente aqui eu quero registrar o agradecimento à Casa Espírita Semeador de ter me oportunizado a chance de mostrar aqui o que o codificador realmente ele deixou como legado, aquilo que ele nos trouxe, especialmente como que ele iniciou essa codificação. Então, nós temos aqui alguns parâmetros para tratar dessa questão de Allan Kardec. Nós vamos iniciar com a questão das mesas girantes, né? Os fenômenos que Kardec, que na época eram tratados como fenômenos, e hoje nós sabemos que não mais existe qualquer possibilidade de nós espíritas tratarmos como fenômenos. Essas mesas girantes, elas traziam curiosidades, né? Porque como que poderia uma mesa ser erguida sem o auxílio de uma força humana? Como poderia uma mesa bater várias vezes, né, dar toques e responder a perguntas que eram feitas? Então, no livro dos médiuns, especificamente aí no capítulo 2, no item 60, nos itens 65 a 71, nós temos as explicações críveis e racionais de Kardec para esses fenômenos. Então, foi a partir daí, né, iniciando o estudo, que ele começou a concluir de forma racional por que essas mesas, vamos dizer assim, tinham movimentos próprios. Como que eu poderia explicar de forma racional que uma mesa se mexia sem qualquer auxílio da força humana? Então, essas explicações de Kardec, essas conclusões, nos mostram realmente que as manifestações, elas decorrem de uma causa inteligente. E essa causa inteligente, há muito tempo ela foi estudada para descobrirmos que são os espíritos, que o mundo espiritual está em constante contato com o mundo corporal. Então, essas mesas girantes não mais podem ser tratadas como fenômenos sobrenaturais ou como algo que foge à compreensão humana, porque todo efeito inteligente, Kardec enfatiza muito isso, todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Então, como explicar que uma mesa subia e depois descia abruptamente, sem qualquer intervenção humana? E Kardec, nós sabemos, como é um mês de homenagem ao nosso codificador, ele analisava essas questões de forma muito séria, de forma muito racional, e dava muito valor para todos aqueles que se imiscuíam no estudo do Espiritismo. Kardec, ele recebia, nos estudos que eu fiz aqui para essa palestra, Kardec recebia muitas cartas, muitas homenagens, muitas críticas de vários pontos do globo. E ele dava muito valor, independentemente da idade de quem se manifestava, independente da idade de quem demonstrava essa mediunidade, ele sempre analisava de forma racional, de forma lógica, coerente. Um dos grandes amigos de Allan Kardec, que é o Alexandre Delany, cuja família, conhecida como família Delany, passou a fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem uma questão interessante que diz que o filho do Alexandre Delany,
Gabriel Delane, de 8 anos de idade, certa feita que frequentava as reuniões espíritas com o pai, com a mãe, frequentava as reuniões mediúnicas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Gabriel Delane, certa feita, estava brincando com uma colega e 2 primos de 7, 8 e 9 anos. E durante a brincadeira, a mãe de um deles, a dona da casa em que eles estavam brincando, chamou os mesmos para tomar um café, né? No caso, bombons. Isso também está relatado na Revista Espírita. Eu vou ler aqui o diálogo, que ele é bem interessante. Está na Revista Espírita de outubro de 1865. A Revista Espírita era um jornal de estudos psicológicos que Kardec escreveu durante a codificação. Não é considerada como obra fundamental da doutrina, mas tem a sua credibilidade, o seu valor, e nós sempre utilizamos aqui nas palestras do Centro Semeador, e especialmente nesse mês em que estamos fazendo homenagem a ele. Sentados a essa mesa, a senhora perguntou para o Gabriel Delane, 8 anos. Vou ler rapidamente aqui o diálogo para que nós possamos entender aqui o que uma criança de 8 anos, naquela época, né, em 1857, já manifestava. A senhora perguntou ao filho do senhor Delane: como te chamas, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. Aí ela pergunta: o que faz teu pai? Para nós, esse tipo de pergunta, o que faz teu pai, seria a profissão dele. Aí vem a resposta da criança: senhora, meu pai é espírita. Aí ela: eu não conheço essa profissão, disse a senhora. Aí uma criança de 8 anos, Gabriel Delane, responde: mas senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens, aos próximos. Aí ela já deve ter arregalado os olhos, imagino eu. Meu rapazinho, não sei o que queres dizer. Como? Jamais ouvistes falar das mesas girantes? Perguntou Gabriel para ela. Então, meu amigo, bem gostaria que teu pai estivesse aqui para fazê-las girar. Aí nós imaginamos, né? Bem que teu pai poderia estar aqui, a criança diz: não precisa, senhora. Eu mesmo tenho o poder de fazê-las girar. Aí ela, muito assustada, né? Então, queres experimentar e mostrar como se procede? Com muito prazer, senhor, ele respondeu, 8 anos de idade. Feito isso, ele sentou ao pé da mesa com as 3 crianças e com ela assistindo. Fez a evocação de forma séria, com recolhimento. Isso acontece muito aqui nas reuniões mediúnicas que nós temos aqui no Centro Espírita Semeador. E em razão da sua evocação, a mesa, entre aspas, respondeu, né? Nós sabemos que a mesa não tem consciência, é um objeto inanimado, é matéria. Perguntai, senhora, disse Gabriel, que vem responder. Ou seja, Gabriel disse para ela: o que a senhora quer perguntar para a mesa? 8 anos de idade. Aí a vizinha interrogou a mesa e soletrou as palavras. Desculpa, aí a mesa a mãe perguntou: quem és? Aí a mesa respondeu, né? Porque naquela época tinha tipologia em que a mesa respondia pelo número de batidas, você tinha a letra do alfabeto correspondente. Aí a mesa respondeu: teu pai. Aí a moça se empalideceu de emoção. Realmente o pai dela já havia desencarnado. Aí ela continuou, ainda duvidando, perguntou: então, meu pai, podes dizer se devo mandar a carta que acabo de escrever? Sim, sem falta, respondeu a mesa. Aí, para ela ter a certeza que era o pai dela, para provar que és tu, meu bom pai, que estás aí, poderias dizer-me há quantos anos está morto?
Logo a mesa bateu 8 pancadas bem acentuadas, e depois confirmou-se que o pai havia falecido há exatos 8 anos. Depois ela perguntou a cidade que ele nasceu, quantos anos ele tinha, e tudo foi respondido. Isso aqui, meus irmãos, é só para mostrar a seriedade do nosso codificador, a conclusão que essa questão dos das mesas girantes trazia para a época. Uma criança, você vê uma criança de 8 anos de idade, com esse tipo de percepção, com esse tipo de resposta. Que fase teu pai? Ele é espírita. E Kardec enfatiza bem isso, que essa criança frequentava as reuniões espíritas, frequentava as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então nós devemos fixar isso, que o codificador nos trouxe racionalmente a conclusão desses fenômenos. É a mesma coisa. É possível você ver um fardo de arroz ser empurrado que não seja pelas mãos humanas ou por uma máquina? É impossível. A mesa é a mesma coisa. Retira-se do fluido universal, os espíritos, esse poder, essa força para demonstrar que realmente o mundo espiritual está em constante comunicação com o mundo corporal. Então, comprovado a questão das mesas girantes, e até com essa questão do Gabriel Delane, nós temos outro parâmetro aqui para ser analisado, que são os parâmetros kardecianos. Nós temos 3: a universalidade dos ensinamentos, o crivo da lógica e da razão, e a ciência como aliança do espiritismo, ou seja, a ligação da ciência com o espiritismo e a relação dela com a nossa doutrina. Em relação ao primeiro parâmetro, que diz respeito à universalidade dos espíritos, nós encontramos no item 2 da introdução ao Livro dos Espíritos, porque Kardec, como morava na França, muito se acreditava que naquela época os ensinamentos espíritas, só ocorriam na França, especificamente em Paris, que vivia a época de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Você tinha lá uma época de um império rigoroso, em que os soldados desse império fiscalizavam todas as atividades intelectuais da época. O Livro dos Espíritos nos traz a seguinte informação: que Deus quis que a revelação chegasse à humanidade de forma mais rápida e mais autêntica, e nesse sentido incumbiu os espíritos de levá-la de um polo ao outro do planeta. Então Kardec recebia cartas do mundo todo, e os ensinamentos dos espíritos com essa terceira revelação é uma luz para todo o planeta. A lei divina nos mostra que Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, não existe por que privilegiar certos povos. Não tinha qualquer justificativa plausível, racional ou até dogmática de Kardec para dizer que os espíritos apenas ensinariam quem estivesse morando na França. Então essa universalidade, ela reside no quê? Nessa manifestação coletiva que Deus permitiu que acontecesse nesta época na Terra, em que tanto no Brasil, nas Américas, na Ásia, chegou o ensinamento dos espíritos. Então essa universalidade, ela reside no ensinamento global, no ensinamento coletivo, até porque nós sabemos como espíritas que a Terra não é o único planeta do nosso globo terrestre, do nosso universo. Porque se assim afirmarmos, estaremos mostrando completo desconhecimento do próprio Espiritismo. A Terra é um entre os milhares, milhões de mundos que existem por aí, pelo mundo, pelo universo. E nós sabemos que a Terra é um planeta do quê? De provas e expiações, não é um planeta superior. Uai, Frederico, mas eu achei que eu morava num planeta superior. Não, a Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para o quê? Resgatar faltas, aprender, e nós temos o quê para fazer isso? Kardec. Nós temos o codificador, através dessa universalidade dos ensinamentos, quando ele, sempre justo, correto, permitiu que esses ensinamentos chegassem a todos os pontos do globo terrestre. Até porque estou eu aqui hoje com vocês, dia 14 de outubro,
falando sobre Allan Kardec 200 anos após a morte dele, sobre esses ensinamentos. Tem até um fato curioso que Kardec traz na revista Espírita, que é sobre o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. O que acontece? Como ele recebia muitas cartas de várias partes do mundo, em razão dessa universalidade dos ensinamentos, um trecho do Diário do Comércio do Rio de Janeiro, eu só vou localizar aqui o ano da revista Espírita, de 1858, foi enviado pelo editor do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro vários elogios a Allan Kardec sobre o Livro dos Espíritos. Então, até aqui no Brasil, lá 200 anos atrás, nós já tínhamos conhecimento desse contato do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, nós aqui no Brasil já sabíamos, já tínhamos a percepção. Quem nunca aqui pensou o que seremos depois da morte? Quem nunca aqui pensou o que eu estou fazendo aqui na Terra hoje? Então, essa universalidade dos ensinamentos, na verdade, é o quê? É um consolo para todos aqueles que realmente acreditam na doutrina do Espiritismo. Mas acreditar no Espiritismo, como dizia Kardec, não é simplesmente se auto-intitular espírita. Nós devemos fazer como o codificador fazia. Nós devemos renunciar a muitas paixões terrenas. Para nós seguirmos o mestre, o apóstolo do mestre, nós devemos o quê? Desapegar das paixões mundanas. Não basta entender só a doutrina, nós temos que compreender, Kardec dizia. E a compreensão não é fácil, a prática da doutrina é muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma luz. É um bem que veio em nosso favor e que Kardec serviu como instrumento do alto para transmitir e codificar essas mensagens, esses ensinamentos que vigoram até quando? Hoje. Como que nós não daremos valor a um ensinamento de mais de 200 anos e que estamos aqui falando hoje em 2019 e que ele é válido, aplicado, e todos que estudam a doutrina, que sabem da seriedade de Kardec, ele existe. Então, essa universalidade, meus irmãos e minhas irmãs, dos ensinamentos, ela é muito importante na codificação. Kardec sempre se comportou ali durante a codificação de forma muito justa, sem denotar qualquer privilégio para aqueles que, por exemplo, moravam na França. Até porque a lei de Deus não permite isso. A lei divina permite esse sectarismo. A lei divina permite escolher algum país, continente ou um povo para ter o conhecimento da doutrina espírita? De forma alguma. O segundo parâmetro que nós temos, e que está aqui na tela, é que a partir de Kardec, e aqui no Centro Semeador isso é muito bem explorado, isso é de uma seriedade tremenda. Toda análise referente à comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal tem que passar sobre o crivo da lógica e da razão. O crivo da lógica e da razão, ele é um limite, ele é um norte que nos dá para que possamos fazer a correta observação dos fatos. Kardec era muito incisivo quanto a isso. Todos os fatos que ele foi, porque ele viajava muito, tem até um episódio que eu vou relatar aqui para vocês, em que uma das suas viagens ele foi vigiado o tempo todo por agentes do governo. E mesmo assim ele difundiu a doutrina espírita. O que significa passar pelo crivo da lógica, da razão, do bom senso? Significa que a doutrina espírita, ela não é mágica. Ela é fundamentada na análise atenta dos fatos. Não existe outra
alternativa para quem se auto-intitula espírita que não seja o quê? A experiência e a observação racional dos fatos. Quando Kardec diz racional, ele enfatiza muito o quê? Retirar o sentimentalismo, a paixão, os dogmas que muitas vezes, e aqui sem qualquer crítica, meus irmãos, que a igreja e outras religiões nos impuseram durante anos, séculos. Kardec vem e desfaz o maravilhoso. Desfaz o maravilhoso em que sentido? Vem mostrar realmente, com essa análise racional, como que se dá essa comunicação, qual o sentido útil, porque nós sabemos que muitas vezes nós buscamos a comunicação com o mundo espiritual, e Kardec mencionava muito isso, por curiosidade. É correto você buscar um centro espírita por curiosidade? Não vou dizer que é errado, nem que é correto, mas tem alguma utilidade? Você vai obter as respostas que você almeja? Então Kardec aqui ele nos traz o quê? Um juízo de reflexão. Tudo que analisaremos a partir de agora, dizia ele, tem que passar pelo crivo da razão, da observação dos fatos. Tanto é que em uma viagem dele para Toulouse, na França, em que ele estava propagando a doutrina, em 1862, ele foi vigiado sistematicamente por agentes do governo imperial. Isso está bem explicitado no livro O Legado de Kardec, da Simone Privato, em que ela traz muitos acontecimentos históricos, até porque esse livro é importante, só fazendo um adendo, porque ele vem justamente mostrar a autenticidade da Gênese, que é o 5º livro da obra, né, o último, e que ela bem esclarece que as 4 primeiras edições da Gênese são autênticas. A partir da 5ª edição do livro A Gênese de Kardec, começou a haver deturpação. Começaram a acrescentar coisas na obra, sem, claro, que Kardec tivesse escrito isso. Então, esse livro da Simone Privato ele é interessante porque ele nos mostra como que Kardec propagou a doutrina espírita, como que ele agia, como que ele mostrava essa questão do crivo, da lógica da razão. E quando esse parâmetro foi trazido, muitos críticos e opositores a Kardec se manifestaram. E aqui é onde a gente tem uma das características marcantes de Kardec. Qual é? A falta de aspereza com os seus críticos. A falta de aspereza, de violência, de acusações e ofensas àqueles que o criticavam. E ele era bem sensato e calmo quando ele respondia: não vou debater, não vou responder a críticas daqueles que sequer conhecem a doutrina a fundo. Olha a evolução desse espírito encarnado. É fácil você chegar para um adversário, se uma pessoa que te ofendeu, e você dizer isso, dar uma resposta dessa? Hoje, por exemplo, alguém aqui teve uma desavença com alguém? Alguém aqui passou uma raiva com alguém? Então, Kardec, ele nos mostra isso, inclusive. O comportamento, muitas vezes, indiferente com os seus adversários, mas adversários no sentido de contraditores do espiritismo. Daqueles que criticavam as ideias espíritas, criticavam os escritos de Kardec e, no fundo, não tinham o quê? Qualquer base filosófica, racional e, principalmente, o quê? Doutrinária. Em outras palavras, não comprovavam o que criticavam. E Kardec, sempre sereno, respondia: não perderei meu tempo com contraditores que não têm o conhecimento da doutrina. É a mesma coisa que você discutir com um neném, sei lá, de 7 meses, de 8 meses, ou uma criança de 1 ano e meio te faz uma ofensa e você começa a responder para ela. Kardec tratava assim seus opositores. Por quê? Porque ele já estava fazendo a codificação. Ele já estava ali auxiliado, todos nós sabemos que ele era orientado, que ele tinha como anjo protetor, né? O seu guia era quem? Jesus, o Espírito da Verdade. E avançando, e claro, Kardec também, né, nos demonstrou o quê? Que o Espiritismo veio para acabar com o materialismo. O maior medo do materialismo qual é? É o Espiritismo.
O Espiritismo ele traz ali o Consolador prometido, até temos lá em João, no capítulo 14 do Novo Testamento, quando ele fala que Jesus fala, eu vos enviarei o Consolador prometido. E o Consolador prometido é justamente esse que veio para aniquilar os materialistas, aniquilar na época até os fariseus, aqueles homens poderosos da época, que se auto-intitulavam os donos da verdade, e Kardec veio e mostra totalmente, não o contrário, mas mostra de forma racional, que não era bem daquela forma que muitos pregavam. O último parâmetro que nós temos kardeciano, qual é? A ciência ligada ao Espiritismo. Nós sabemos que a ciência, ela deve caminhar juntamente com a doutrina espírita. O avanço da ciência é muito útil para os princípios espirituais. E Kardec sempre foi incisivo quanto a isso. A ciência deve o quê? Começar a comprovar aquilo que o Espiritismo já demonstrou de uma forma racional. Então nós temos hoje até como exemplos aí as descobertas de planetas, né? Semanalmente nós temos notícias na internet aí que mais um planeta foi descoberto. Que mais um planeta agora, uma nave espacial da NASA ou de qualquer outra agência espacial aterrissou em determinado planeta. O Espiritismo já comprova isso? Já. No próprio livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e também na Gênese, no capítulo 4, nós temos ali, bem detalhadamente, e claro, de uma forma racional, qual que é o papel da ciência na Gênese. E Kardec dizia, entre a ciência e o Espiritismo, fique com quem? Com a ciência. Porque a ciência nada mais faz do que avançar, que os cientistas vão desenvolvendo as ideias e comprovando materialmente aquilo que espiritualmente já está comprovado pelo Espiritismo. Então Kardec, além de tudo, ele respeitava muito a ciência, até porque antes da codificação, o Denner disse aqui semana passada, né, Kardec dava aulas gratuitas de astronomia, de química. Então ele tinha um conhecimento assim fantástico e autoridade para falar do assunto que ele estava tratando. Então a ciência ela deve buscar o quê? Sempre a sua evolução. Só que a evolução da ciência, ela está intimamente ligada com os princípios espirituais. Não é possível nós tratarmos da ciência divorciada ou separada do quê? Do Espiritismo. Existe até alguns estudos que dizem aí que a ciência é o próximo, vamos dizer assim, entre aspas, é a próxima revelação. Que a ciência é o que vai mesmo materialmente implantar os princípios espirituais, que Deus, na sua sabedoria infinita, assim designou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos ter esses parâmetros de Kardec bem fixados, a universalidade dos seus ensinamentos, o crivo da lógica e da razão, e principalmente essa aliança do Espiritismo com a ciência, porque através desses parâmetros nós passaremos a entender mais o codificador, a entender o porquê dele ter renunciado à sua vida para se dedicar ao Espiritismo. Aí nós chegamos ao ano de 1857, em que Kardec passa a utilizar, em que o professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome real de Kardec, passa a utilizar o pseudônimo Allan Kardec. Aqui eu faço só uma ressalva, porque na certidão de óbito de Kardec, na qual tem como testemunha o Alexandre Delany, que é o pai do menino de 8 anos, o nome dele consta lá como Hippolyte Léon Denisard Rivail. A Simone Privato, no livro O Legado de Kardec, ela traz um documento do Poder Judiciário francês à época, em que ocorre uma inversão desse nome. É só a título mais de curiosidade, mas que ela traz porque isso está na Biblioteca Nacional da França. O que ela traz? Que o nome dele correto não seria esse. Seria Denisard Hippolyte Léon Rivail. Mas vamos permanecer com o Hippolyte Léon Denisard Rivail e tratar aqui da questão do anonimato de Kardec. Por que ele escolheu esse pseudônimo
quando da publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Primeiro, em razão da humildade que permeava Allan Kardec. Ele dizia em várias revistas espíritas que o Livro dos Espíritos, que nós temos o estudo aqui todas as quartas-feiras, às 8 horas, não era obra dele. Kardec dizia que o Livro dos Espíritos, e é a realidade, nós sabemos, é obra de quem? Dos Espíritos. Poderia ele, se acometido de uma vaidade, de um orgulho, de uma ganância, trazer para ele a autoria do Livro dos Espíritos? Poderia. Até porque ele era um espírito encarnado, submetido a todas as imperfeições humanas. E se ele assim o fizesse, já teria outro para continuar a missão? Com certeza. Mas Kardec foi firme. A sua humildade ela é muito explícita nas revistas espíritas. Mas não é uma humildade que ele busca transparecer. É uma humildade que decorre da seriedade e da renúncia dele com a codificação. Então, quando nós temos lá a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é o código de uma nova fase da evolução humana, nós temos Kardec explicando que os espíritos superiores ditaram aquele livro. E que Kardec era o quê? Orientado. Kardec tinha a proteção de quem? Nada mais, nada menos que nós sabemos do Espírito da Verdade, que nós sabemos que é Jesus. Até lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, que fica entre a introdução e o início das questões, ao final dos prolegômenos, em que se explica lá o motivo, a utilidade do Livro dos Espíritos, o que será essa obra para a humanidade, você tem a assinatura de vários espíritos superiores. Fénelon, você tem São Luís, você tem o Espírito da Verdade. Então, quando você lê os prolegômenos, você começa a entender que está no Livro dos Espíritos, você começa a entender justamente o quê? Qual a utilidade desse livro para a humanidade. Então, nós não podemos deixar o Livro dos Espíritos, meus irmãos, como apenas folhas de papel. O Livro dos Espíritos ele é um código moral para a nossa evolução. Não o código moral que está no Evangelho, mas ele foi o quê? A pedra inicial para essa evolução da doutrina. É igual num edifício, quando você tem lá a base, a fundição, o alicerce. O Livro dos Espíritos de 1857 é isso. É a base racional, sólida e que jamais desfaleceu, porque até hoje nós temos aqui. Quando você lê o Livro dos Espíritos e começa a compreender o que está ali, você pode ter certeza que a sua vida, a vida de quem está ao seu redor, tudo começa a mudar de uma forma melhor, mas não que isso seja um ritual, porque não é simplesmente ler, é ler de forma perseverante. É possível ler o Livro dos Espíritos em um ano, de forma alguma. Porque para ler, além de ler, nós temos que o quê? Kardec dizia muito isso. Nós temos que compreender, passar pelo crivo da lógica e da razão, porque nós começaremos a entender a utilidade dessa obra que ele iniciou, a codificação. O Livro dos Espíritos ele traz várias passagens, capítulos, trazendo os mais variados assuntos. Até porque nós sabemos que as 5 obras quais são fundamentais, que Kardec deixou. Claro que tem outras obras dele, mas nós traçamos aqui as obras fundamentais do Espiritismo. Nós sabemos que são o Livro dos Espíritos, nessa ordem, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. São essas 5 obras fundamentais que nós devemos o quê? Como verdadeiros espíritas, ler, compreender, e o mais difícil, praticar. O mais difícil é a boa propaganda do Espiritismo, é colocarmos em ação aquilo que nós estamos o quê? Extraindo da leitura. Era isso que Kardec dava valor, até porque quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele fez uma reflexão breve em uma das revistas espíritas sobre os princípios doutrinários. Ele recebeu várias cartas de elogio, ele selecionou 2 cartas. Essas 2 cartas que ele selecionou tinham o mesmo sentido. Qual era? Aquele que escreveu a carta dizia: obrigado,
após a leitura desse livro e a compreensão, eu passei a ver a vida diferente. Eu passei a enfrentar os problemas do dia a dia de outra forma. Eu passei a ver na minha existência uma utilidade. Então Kardec ficava muito satisfeito quando um irmão lhe mandava uma carta elogiando, mas não isso. Ele não gostava de elogios, porque não tinha sentido, eram os espíritos que ditavam aquilo. Como que ele ia receber um elogio que não era ele? A sua humildade era tanta que ele enfatizava. Eu seleciono essas duas cartas, por quê? Porque ali eu vi uma pessoa melhorando. E nós sabemos que o Espiritismo não tem o objetivo de angariar adeptos. O Espiritismo ele não se move por ter o maior número de adeptos. Kardec era bem enfático quanto a isso. Enquanto eu estiver codificando, dos meus irmãos estiverem transformando moralmente, o que é você encontrar na doutrina espírita o consolo? É você começar a se melhorar moralmente. É você transformar-se moralmente em uma pessoa do bem, em fazer o bem ao próximo, em praticar a caridade desinteressada, como Kardec fazia, e fazia muito bem. É você não fazer ao próximo o quê? Aquilo que você gostaria que não fosse feito a você. É você ter indulgência para com as imperfeições alheias. É não julgarmos os defeitos do próximo, porque nós somos o quê? Recheados de defeitos e imperfeições. Muitas vezes nós colocamos as imperfeições alheias na nossa frente e deixamos as nossas aonde? Atrás. Aí a gente acorda, sai para trabalhar, sai para estudar, o que for. E já com a imperfeição do próximo, que o próximo é isso, que o próximo é aquilo. Não julgues para não ser o quê? Julgado. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E como que eu vou compreender e praticar isso? Lendo, nos instruindo. A própria Casa Espírita que o Semeador, nesse mês de homenagem a Kardec, traz os estudos da casa, que eu posso dizer aqui para vocês que é aberto ao público. Às quartas-feiras é o estudo do Livro dos Espíritos. Às quintas-feiras tem o estudo do Livro dos Médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo. Às sextas-feiras nós temos o estudo do livro da Gênese. E às terças-feiras nós temos à tarde o livro O Céu e o Inferno. Então, quando nós passamos a compreender a doutrina, essa codificação, esse consolador prometido que Kardec nos trouxe, nós passamos a ser pessoas o quê? Melhores. Nós passamos a olhar para o outro com um olhar de amor, de caridade, sem julgamento. Quantas e quantas vezes temos notícias no dia a dia de uma pessoa que fez isso, que fez aquilo, chega a notícia hoje em redes sociais, fake news, e nós já apontamos o dedo e tomamos aquilo como verdade. Muitas vezes demonstra completa falta de estudo de Kardec. Kardec, quando recebia um fato, a notícia de um fato, ele tomava aquilo como verdade? De forma alguma. Tudo, meus irmãos, hoje tem que passar pelo crivo da lógica e da razão. Não basta sermos espíritas só pelos lábios. Nós devemos ser espíritas com as atitudes, porque essa reencarnação que nós estamos aqui é uma oportunidade. E quanto mais desperdiçarmos essas oportunidades, mais teremos que reencarnar para reparar os nossos erros. É claro que ninguém se torna perfeito ou a melhor pessoa do mundo de um dia para o outro, nós sabemos disso. Até porque o estudo da doutrina ele tem que ser o quê? Perseverante, lento, gradual, paciente. Nós seres humanos, nós temos uma ideia muito imediatista das respostas. Nós temos até hoje, nós vemos uma deturpação de Kardec. A própria Federação Espírita, muitas vezes, deturpa o que Kardec consagrou nas 5 obras. Isso é muito triste, porque essa deturpação decorre do quê? Um vício bem tranquilo que quase nós não temos. Orgulho, o egoísmo. Porque sentar e estudar Kardec, renunciar muitas vezes ao dia a dia, aos nossos compromissos familiares, como Kardec fez,
É difícil, nós sabemos, mas é impossível? Não é. Dá para conciliar o espiritismo sério, o estudo sério, a frequência à casa, o estudo comprometido com a nossa vida social, familiar, o trabalho, estudo? Claro que dá, senão nós não estaríamos encarnados aqui. Então que passemos a estudar a Kardec de uma forma pura, sem alegorias, sem o maravilhoso, sem milagres, né, como se diz, porque a Fabiana até brinca aqui, né? Nossa, aquele centro semeador é muito fraquinho, aquele atendimento, porque eu fui lá e não resolveram o meu problema, não. Mas não é o centro que vai resolver os nossos problemas. Quem vai resolver os nossos problemas? Quem? Não sei, eu acho que nós. Só nós podemos resolver. Mas qual que é o protetor, o mentor do semeador? Né? Muitas vezes a gente ouve isso. Né? Não, eu vou num centro espírita que o mentor lá é Eurípides Barçanufo. Eu vou num centro espírita, e nós respeitamos. Quem que é o mentor do nosso centro espírita aqui? Ninguém. Quem que é o mentor espiritual do centro espírita semeador? Quem que nós seguimos aqui? Jesus. Jesus, que foi o Espírito da verdade. Não existe um Espírito com um nome que se torne mentor. Então nós vemos até nas próprias casas espíritas, Kardec dizia muito isso. Nas viagens que ele fazia, ele só ia para a casa espírita séria. Porque nós temos muitas casas espíritas hoje, o quê? Que tratam o espiritismo com um subterfúgio para ter lucro, para obter ganhos patrimoniais e econômicos com a mediunidade ou com muitas vezes algumas profecias. Kardec alguma vez profetizou algo? Kardec alguma vez nas suas obras deu data para acontecer algo? Claro que não, porque a seriedade, como se diz, caminhava junto com ele. E aqui eu estou chegando ao final da explanação, tem o último tópico, que é a importância de Kardec, do codificador, e a sua missão com o Espírito da Verdade, que é Jesus. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual que foi a resposta? 2 palavras: vede Jesus. Precisa mais que isso, meus irmãos. Essa relação de Kardec com Jesus, ela é muito sublime. E nós estamos tendo a oportunidade do quê? De aproveitar isso em nosso favor. Mas muitas vezes nós deixamos o quê? Já viu aquela? Deixa a vida me levar. Aí a gente vai deixando a vida levar. Mas Deus é misericordioso, não é? Por isso que existe a doutrina do quê? Da reencarnação. Por isso que nós vamos reencarnar até que um dia nós possamos compreender o Consolador prometido. O que é o Consolador prometido? Quem é? O Espiritismo. Jesus já disse isso, que Kardec, que o Consolador seria o Espiritismo, no Novo Testamento, em João, capítulo 14, versículos 16 a 18. Olha o que diz João: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, o mais importante, para sempre. Quem que é esse Consolador? Aqui onde nós estamos, o Espiritismo, o cristianismo redivivo. Então, meus irmãos, eu vou deixar aqui essa reflexão, essa homenagem ao nosso codificador, que nós rendamos graças, agradecimentos de podermos estar em uma casa espírita séria e conhecendo Kardec na sua mais pureza doutrina, na mais pureza doutrinária que ele pode nos mostrar, sem alegorias, sem maravilhas, sem milagres, e sim Kardec como ele foi. O que? O codificador, aquele que Jesus escolheu como apóstolo, para trazer para nós. Olha a preocupação de Jesus conosco, porque nós sabemos o que nós fizemos com Jesus, ou não, sabemos. Matamos, torturamos, violentamos, crucificamos e demos risada com ironia. E mesmo assim ele vem e traz o que para a gente? O Consolador prometido através de Kardec. Então, meus irmãos, que fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus,
que nesse mês de homenagem a Kardec possamos aí estudar um pouco mais a sua biografia, estudar um pouco mais essas obras que o mesmo nos trouxe e agradecer sempre de estarmos aqui podendo compartilhar desses ensinamentos. Que possamos regressar aos nossos lares na companhia de Jesus, dos bons espíritos, e que tenhamos uma excelente semana. Boa noite a todos.